E nós vamos chegar então na Idade Moderna, na Idade dos Reis, na Idade do Absolutismo, na idade onde os estados todos da Europa Ocidental, em sua grande maioria, estavam sob o controle de uma figura, de um rei. E a este rei, ele estava fundado sobre o poder absolutista, sobre o direito divino. Com isso, vamos para a leitura. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado. Embora beneficiasse sem a burguesia incipiente. Aqui, amores, a gente tem uma relação muito importante que o texto 1 já traz dentro dos contextos históricos e muito importantes para estudar a expansão marítima comercial. Dentro da expansão marítima comercial, grandes mestres, nós vamos ter alguns estados que vão protagonizar, tal como os estados ibéricos, Portugal e Espanha, tal como o império que nunca dormia, o Império Inglês. Essa expansão marítima comercial, ela tem relações diretas com as crises que estavam postas herdadas, perdão, amores, com as crises herdadas da Baixa Idade Média, com as crises herdadas do deslocamento de camponeses, com a grande fome. Porque o que acontece? Até para vocês começarem a construir relações. Amores, pensem comigo. Os camponeses estavam a sair do campo. Os camponeses produziam alimento. Os camponeses estavam a se concentrar nas cidades que estavam a renascer. Mas as cidades estavam a receber várias pessoas de vários espaços, sobretudo norte do continente africano e Ásia. A Europa passa por uma grande fome. A Europa passa por uma peste negra. É claro que você precisa de expandir as suas relações comerciais para além do continente. Dentro da expansão marítima comercial, nós vamos ter diferentes momentos. O primeiro momento, que foi muito organizado pelo Estado português, o Estado português ele se lançou ao mar porque já desde a consolidação e desenvolvimento da escola de Sagres, que foi organizada pelo infante Dom Henrique, um grande sequestrador e assassino de povos africanos, o Estado português, diferente de outros estados, ele já era um Estado unificado. Então ele já apresentava uma estabilidade política. Enquanto os outros estados da Europa ainda estavam em conflito. Com isso, se inicia essa expansão marítima comercial, principalmente contornando o continente africano. Até que Fernão de Magalhães chega no extremo sul, na região da Tormenta, no Cabo das Tormentas, ou no Cabo da Boa Esperança, cruza o continente africano e segue esse rolê para a Índia. Posterior a isso, nós vamos ter as ocupações nos territórios americanos. Esse é o primeiro contexto do texto 1. Vamos para o texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringiram a operação benéfica da lei natural nas esferas das relações econômicas. Amores, sabe onde está a resposta desses dois textos? No título, onde está a resposta dessas duas frases? No título dos textos em que elas foram retiradas. Vejam só. O primeiro texto, o mercantilismo. Tudo bem? Olha só, o mercantilismo. O segundo texto, de Adam Smith, um dos pais do liberalismo escocês, Adam Smith, A Riqueza das Nações. Se a gente for colocar agora uma divisão, amores, eu peço para que vocês anotem, pensando nessa divisão, as duas referências. Mercantilismo e liberalismo. O mercantilismo, por si só, ele é construído sobre a tutela do Estado, sobre a forte intervenção do Estado na economia.
Dentre o mercantilismo, a gente coloca que um dos fenômenos de acúmulo de capital no mercantilismo fora também o metalismo. Se a gente for para o liberalismo, se parte do direito individual de produção de riquezas e de pouca interferência do Estado. Aquele papo onde o ser humano ele é capaz de desenvolver e ele não precisa que ninguém, sobretudo um Estado, venha controlar ele. Por isso que a Inglaterra, dentre outros motivos, também consolida a Revolução Industrial, haja visto que a formação do liberalismo se ocorre ali no Reino Unido. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Olha que legal. Então, um lado onde o Estado abraça a economia, um outro lado onde o Estado cuida apenas do básico, onde o Estado cuida apenas dos direitos naturais. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de... Vamos lá, galera. Eu vou ler as erradas, mas de maneira aleatória, para não ficar naquele papinho A, B. Vamos lá. Então, vou ler primeiro a D. Tudo bem? Então, a D, ela não é correta. Vou ler o porquê. A primeira, olha só, eu tenho dois textos. Então, o texto 1, ele traz sobre o mercantilismo. Toma essa nota. O texto 2 traz sobre o liberalismo. Toma essa nota. O mercantilismo, ele quer acumular capital, sobretudo pelo metalismo, sobretudo pela exploração de minerais. Portanto, o texto 1 não se aplica ao que o item inicial da D nos põe. Olha o que o item inicial da D nos coloca. Abandono da acumulação metalista. O texto 1 não quer abandonar a acumulação de metais. Pelo contrário, ele quer acumular metais. E aí, se você vai para a próxima, ó, estímulo ao livre comércio. Olha, sim, estímulo ao livre comércio conversa com o texto 2. Mas, como o primeiro item não conversa com o texto 1, amores e amoras, portanto, não pode ser a D, tá bom? A resposta tem que ser inteira, tem que ser inteira em tudo. A resposta tem que ser certa por inteira, não pode ser metade. Tá bom, amores? Por isso que é importante fazer a leitura. Vamos aqui para uma outra errada. Eu vou de E. Errada. Por que a E ela está errada? Vamos lá? A E ela está errada por um seguinte motivo. Olha como ele põe a primeira parte. Vamos fortalecer de novo. O texto 1, ele traz consigo a acumulação do capital via Estado, via metalismo. E aí você vai para a primeira parte e diz o seguinte: eliminação das tarifas alfandegárias. Galera, se tem uma das coisas que os governos metropolitanos fizeram durante toda a expansão marítima comercial, era a constante criação de impostos. Como que os governos se mantinham? Como que os governos metropolitanos tinham as colônias sob o seu controle? Vejam só, por meio de impostos, por meio de tarifas. Então, quando você traz essa primeira parte, eliminação das tarifas alfandegárias, esta primeira parte não combina com o primeiro texto. Tudo bem, lindos e lindas? E aí você vai para a próxima, incentiva ao livre cambismo. Sim, conversa com o texto 2. Portanto, não pode ser a D, não pode ser a E. Vamos lá, então, para uma outra aqui errada. Beleza? Vamos lá, então, escolher a A. Pode ser? A está errada. A está errada. Só que agora a está errada por uma inversão. Olha que louco. A valorização do pacto colonial. Sim, o texto 1 conversa com o pacto colonial. Lembrando, grandes mestres, que o pacto colonial, ele é conhecido como exclusivo metropolitano, tá bom? Pacto colonial, nós brasileiros conhecemos muito bem junto a esta relação com Portugal.
Pacto colonial ele se consiste em centralizar todas, absolutamente todas, produções econômicas na mão da metrópole. Se a gente construir aqui uma relação bem simples, ficaria algo mais ou menos assim. Eu estou no Brasil colônia sob o controle do Pacto Colonial. Toda a minha produção da cana-de-açúcar, toda, absolutamente toda, vai ser exportada para Portugal. E Portugal faz o que bem entender. Tudo bem, amores? Era o pressuposto básico dessa expansão marítima comercial, pressuposto básico desse mercantilismo. Portanto, a primeira parte da A está correta, mas tem que ser correta por inteira. Vamos entender o porquê a A não está correta, então. Aí ele vai para a próxima parte. Ele diz o seguinte: combate à livre iniciativa. Amores, o texto 2 está defendendo exatamente a livre iniciativa. O texto 2 está defendendo exatamente o liberalismo. Vejam só. Tudo bem, amores? E aí ele não está combatendo a livre iniciativa. Vamos para uma outra questão aqui. Vamos, então... A não é correta, a D não é correta, a E não é correta. Sobrou a B e sobrou a C. E agora, amores? E agora? Sempre sobram duas. Vamos lá. A que está errada é a C. Por que a C ela está errada? Por que a C está errada? Vamos lá. A primeira parte da C, ela conversa com o texto 1. Porque vejam só. A primeira parte da C, ela traz consigo, percebo, formação do sistema metropolitano. Sistema metropolitano, essa relação entre colônia e metrópole. Sim, então a expansão marítima comercial se dá por essa maneira. Então a primeira parte da C está correta. Mas vejam a segunda, amores. Você coloca o seguinte: crítica à livre navegação. Se você está partindo de um pressuposto do liberalismo e você quer produzir, você não vai fazer uma crítica à livre navegação ou a qualquer modelo que se constitua pela liberdade. Tudo bem? Vamos então agora entender o porquê a B está correta. Vamos lá? Defesa dos monopólios régios. Régio de rei. Tá bom? Então, monopólio dos reis. Lembrando que essa expansão marítima comercial acontece com os reis mandando em tudo, que estavam sob o controle via direito divino. Então é isso. E aí você vai para o próximo item: apoio à livre concorrência, que é o liberalismo. Essa é o tipo de questão que, ao ler e separar no Enem, é bom você colocar um parênteses na frente do nome. Lá, texto 1, você põe mercantilismo. Texto 2, liberalismo. E aí você tem que ter muita atenção ao que está propondo a pergunta. Beleza? Tudo bem? Questão muito legal e que nos amplia bastante a discussão. Beleza? Vamos para a próxima. África. Para quem estava na aula de ontem, percebeu que o continente africano ele é trabalhado aos montes no Enem. E que bom, tá bom? Aliás, é o que eu sempre falo a vocês. Tomem muito cuidado, amores, ao estudar o continente africano e não se fechar a ideia do continente africano meramente pela pobreza e pela escravidão que ocorrera na história. A África é muito maior do que isso. Eu sempre falo, galera, e isso é muito importante, que tem gente que fala assim: os africanos que aqui estão no Brasil são descendentes de povos escravizados. Os africanos que estão aqui no Brasil, são descendentes de guerreiros, são descendentes de grandes reis, são descendentes de grandes impérios, chuchu. Tá bom? Beleza? E é bom também, amores, quando você for propor um texto, propor uma narrativa ou uma própria fala, eliminar do seu vocabulário, pensando já numa redação boa, a palavra escravo. Porque ninguém é escravo. Ninguém nasce escravo. Passe a utilizar a palavra escravizado. Porque eram pessoas libertas que foram escravizadas.
E não é questão de mimimi, não. É questão de reconhecimento e, sobretudo, respeito. Tá bom? Então, os escravizados. Percebam? Vamos lá, amores. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas. Ah, aliás, amores, eu fiz essa correção dessa questão ontem, não foi? Trazendo aqui pro Brasil. Beleza? Fiz essa correção. Eu vou jogar aí no chat. Vocês querem que eu faça essa correção novamente? Porque eu fiz ela ontem. Né? Ela cabe tanto para a história do Brasil quanto para a Idade Moderna. Vamos lá, a gente vive uma democracia, eu tenho 160 pessoas me acompanhando. Coloca aí no chat, quer que eu faça a correção dessa questão? Pula para a próxima. Vamos lá. Dan, 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 dan. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um delayzinho, vamos ver. Vou esperando. Fala, professor, corrige. Não, professor, vai para a próxima. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, ixi, apareceu. Começou sim. Ixi, passa pra próxima. Vamos pra próxima, sim. Galera, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu tô adorando isso aqui. É bom que dá uma aliviada. Vamos lá, sim, sim, sim. Ixi, Maria, velho, desculpa. Ó. Sim, por favor. Sim. Bom, eu acho, galera, que quem não quer, vamos aí. Meu Deus, todo mundo do nada se manifestou. Você viu, Leila? A galera é assim, na hora que falou pula pra próxima, falou, não! Vamos lá, então vamos fazer a correção eu vou fazer a correção dessa questão, então, de maneira um pouquinho mais rápida, tá bom? Porque eu acabo atingindo os que estavam na live de ontem, os que não estavam, eu quer de novo, enfim, vamos lá. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que for atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV. Consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica, em referências às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como autonomia e mobilidade, é tão típico da região. É o que eu sempre falo, galera, eu adoro essa história porque as mulheres no continente africano, diferente das mulheres do continente europeu, muitas eram protagonistas, elas eram as rainhas, elas que mandavam nos impérios. Cara, e tem as passagens históricas, e isso é muito louco. O Império Romano conquistando o Egito, tac, 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 chegou no sul do Egito, no limite ali entre Egito e Reino de Cush, tá lá os soldados, os mano, olha na frente só a linha de mulher guerreira, que eram as candances de Cuxes. Os europeus, os romanos, falaram, mulher, fácil. Tomaram uma piaba, lindos. Tomaram uma piaba que voltaram. Voltaram tão com o rabinho entre as pernas que nem colocaram o reino de Cush nas discussões que nós aprendemos hoje. Mas eles colocam o Egito. Claro, o Egito virou objeto de Roma, não é? Não colocaram nada. Imagina que louco, né? As coisas começam a se inverter. Mas vamos lá, então. Para essa questão aqui que fica bem interessante. Galera, a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista, nos séculos 18 e 19, que se observa pela... Eu vou logo na resposta correta, tá bom, amores? Porque eu fiz a correção dela ontem, pela presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. As mulheres, tanto lá no continente africano, quanto em qualquer lugar do mundo, têm essa capacidade de articulação, sobretudo comercial. Tá bom, grandes mestres? Vamos lá, então? Vamos para a questão C. Ou questão C. A alternativa correta é C. Eu fui rapidinho, porque eu fiz essa correção ontem. Beleza? Não quer mudar, danado. Muda? Aê, mudou. Vamos lá, então? Galera,
Vamos pensar o seguinte, nessa questão aqui é algo muito, muito importante. Vamos analisar. Nós temos uma imagem, percebam, olhem bem esta imagem. Nós temos dois reis, percebam, então um rei na frente, outro atrás, um senhor no meio. Se vocês analisarem as duas imagens, gente, não partem para as questões, vamos interpretar as imagens, tá? Vamos aprender a interpretar, porque você tira alguns preconceitos na hora de você partir para a leitura, fica mais fácil, tudo bem, lindos? Então nós temos dois reis, vamos olhar a legenda, ó, charge anônima, a fabricação do rei, beleza. Então dois reis, não diz qual é o rei, mas se a gente analisar, lembra muito o Rei Sol, o Rei Luís XIV da França, mas não fala em nada, beleza? Tá bom. Vamos lá, agora a gente fez a leitura, vamos para a questão. Na França, tá aí, ó, o Rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra. O que acontece, galera? O rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, ele é a grande expoência do poder absolutista, tá, gente? O cara vivia bem demais em Versalhes. A população da França vivia muito mal. Vivia muito, muito mal. E o rei Luís XIV, a fim de mostrar o seu poder, sempre se apresentava em belos quadros, sempre se apresentava em belas vestimentas, nunca se apresentava em tom de fragilidade. Porque a soberania se constrói pela força que você tem. Perceba? Então isso é muito importante. A soberania se constrói pela força que você tem. Amores, se a gente fizer uma relação, era tão comum isso, do rei sempre mostrar uma força, uma pintura, uma peruca bonita, tal, porque a população olhava o rei como divino. É tão verdade isso que os pressupostos teóricos se constituem o direito divino. Um grande filósofo que apontou a necessidade da força de um rei sobre a população foi Maquiavel. E para tanto, você precisava de mostrar para a população que você tinha esse poder. Percebam? E aí vamos lá pensar numa relação muito interessante. Essa charge, é isso que eu quero trazer a vocês. Ela traz, ó, ela demonstra, então vamos lá, comando da pergunta. A charge apresentada demonstra a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios da vestimenta real. Primeiro ponto, amor, a gente tem que compreender qual que é a função de qualquer charge. A função de qualquer charge é criticar, é bater. É a função da charge. A charge não vai construir referências que construam algo positivo, tal como a humanidade. Entretanto, é muito legal quando você observa no início do texto. Teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar. Visavam sedimentar a humanidade do rei? Claro que não. Pelo contrário, todas as estratégias do rei eram sempre para mostrar a sua soberania. Portanto, não está mostrando a humanidade do rei. Mesmo porque, amores, o rei não era humano, o rei era divino para a grande população. Oh, tá vendo? Tem essa relação. Vamos para B. Neste sentido, a charge apresentada demonstra a unidade entre o público e o privado. Pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público. E sem a vestimenta real, o privado. Galera, primeiro ponto, que não existia colocações privadas num contexto absolutista onde o rei tinha tudo. Não existe esse papo de algo privado. Tanto que quando vem a estourar a Revolução Francesa em 1789, um dos contextos que vão bater no rei é essa possibilidade de se ter a liberdade. Afinal, o terceiro estado
era composto, sim, de burgueses e de pessoas que lutavam pela livre produção. É claro que depois, durante a Revolução Francesa, eles não vão se entender, né? Os jacobinos e os girondinos não vão se entender, mas eles pertenciam ao terceiro estado. Então, enquanto os reis mandavam, é claro que eles não queriam ter essa relação entre público e privado. Neste sentido, a charge apresentada demonstra o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Bom, galera, eu acho que esta não tem nem discussão a fazer. Ela é tão errada que eu nem sei como discutir com vocês, tá bom? D. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. Embora o rei Luís XIV tivesse uma elegância nos seus trajes, ele é uma figura fabricada para se mostrar no poder. Poxa, mas eu não sei se ele é uma figura fabricada. Não sei o que fazer e como fazer. É só você voltar ao texto, quando põe: teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias. Sobrou para nós. Aê! Vamos entender aqui, aí é muito legal. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei. Pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. As três figuras que estão aí, pela charge, a gente pode interpretar como a mesma pessoa. A diferença é que quando você vai na imagem do meio e você retira os adornos, você mostra a fragilidade. Olha, uma perna bem fininha, um senhor fraco, careca, né? Afinal, nossa senhora, imagina um rei careca, que absurdo, hein? Aí eles colocavam as perucas. Eu jamais poderia ser rei. E aí você mostra essa fragilidade. Lembrando que o tom de uma charge é sempre criticar.